O 9º podcast Hipertexto apresenta a palestra Perspectivas de aperfeiçoamento das matrizes de referência para linguagens e tecnologias de informação e comunicação. Professor Dr. Antônio Carlos Xavier, NET, UFPE. Eu vou falar sobre perspectivas de aprimoramento das matrizes de referência de linguagens com tecnologias. Então, os objetivos deste trabalho, na verdade, primeiro foi atingir uma proposta feita pelo Guilherme Veiga, do INEP, para que participássemos de um ciclo de simpósios que tinham como objetivo rediscutir as matrizes. As matrizes foram construídas nos anos 90 e, certamente, de lá para cá precisam de modificações. Então, o primeiro objetivo dessa apresentação é apontar os desafios das matrizes de referência e o segundo, lançar sugestões para aperfeiçoá-las. Esse trabalho foi apresentado em 2011 pela professora Joyce Armani, que me substituiu lá nesse simpósio, promovido no INEP, em Brasília, em função de eu não poder estar presente. Mas acho que essa é uma discussão importante, acho que esse é um fórum em que a gente deve discutir para amadurecer as matrizes que, de uma forma ou de outra, servem de indutoras para a prática pedagógica do professor no ensino fundamental, no ensino básico de um modo geral. Então, quais seriam os desafios que, na minha ótica, as matrizes devem assumir? Primeiro, as matrizes devem reconhecer e prever novos descritores, não só pela distância entre o momento em que elas foram construídas, em 1900, nos anos 90, no final dos anos 90, e estamos em 2012, mas também por outras razões. Uma dessas razões é o avanço da tecnologia de informação e comunicação na sociedade contemporânea. Certamente, no final dos anos 90, não havia esse desenvolvimento tecnológico quanto a hoje. Segundo uma previsão de uma lei de um dos introdutores da informática no mundo, Douglas Ehrenbach, se não me engano, a cada 18 meses a capacidade de processamento do chip dobra. Isso significa um avanço enorme, o aparecimento de novos aparelhos que vão possibilitar não só a comunicação, não só a informação, mas também a aprendizagem. E por isso, o objetivo desse nosso congresso em trazer tudo que está pronto e sendo utilizado para fins de comunicação e informação para ter um papel pedagógico. Então, a ideia é que os descritores sejam reavaliados em função do aproveitamento dessas novas tecnologias que hoje estão próximas de nós. E o segundo desafio é levar em conta a convergência de linguagens no uso de tecnologias digitais. Ou seja, esses novos aparelhos, novos dispositivos digitais convergem em linguagem. E certamente uma avaliação que pretende ser diagnóstica ou seletiva, ela precisa levar em consideração que a linguagem hoje não é só mais usada como antes, ou seja, você não é só oral e só escrito, e nem só os dois, você é também um usuário de informações, ou melhor, de linguagens que misturam o visual, por exemplo. Bom, os fundamentos teóricos, né? Toda reflexão, obviamente, tem que partir de um ponto de vista teórico. Já dizia o grande Fernand Saussure, o pai da linguística moderna, a quem eu me referi de alguma forma, que o ponto de vista constrói o referente. Então, eu parto desse ponto de vista muito similar ao trabalho da professora Lilian, que a língua é uma forma de ação e a linguagem é a faculdade que gerencia. Alguém que dizia. Pois é. Atenção, eu não tenho mouse aqui para gerenciar, então alguém tem que tirar isso, senão não consigo enxergar. Apresentando. Então, esses são os dois pontos de vista fundamentais
perspectiva teórica da linguagem que eu assumo. A linguagem é uma forma de ação e a língua é uma forma de ação e a linguagem é a grande gerenciadora das nossas faculdades mentais, que inclui sobre a batuta, sobre a organização da linguagem, o raciocínio, a memória e a imaginação. E quem coordena todo esse processo, bem vigoticianamente, é a linguagem. Então, uma outra informação importante é que hoje essa convergência da língua natural com as linguagens artificiais na tela do computador, seja na tela dos celulares, dos tablets, transformou tanto a língua natural quanto as outras linguagens em uma poderosa e forte ferramenta tecnológica de informação, de comunicação, mas sobretudo de aprendizagem. Ainda dentro dessa perspectiva teórica, eu parto da ideia de que o ensino e a aprendizagem de língua estrangeira e materna deve considerar essa convergência da língua com outras linguagens que desafiam o processo de interpretação em diferentes suportes de hipertextualização sobre o efeito de diferentes cores e formas semióticas. Ou seja, essa múltipla oferta de elementos sísmicos que hoje nós temos a oportunidade de lidar, tem de fato que ser levado em conta, porque o processo de interpretação vai ser também tangenciado por essa multiplicidade de linguagens convergendo, seja na tela do computador, seja em qualquer outro dispositivo. No entanto, a prova, a avaliação, tomando como exemplo o Enem, ainda é bidimensional. Ela é ainda um tanto quanto linear. Entretanto, é preciso repensar, inclusive, esse processo de aplicação de prova. Claro que estamos pensando em matrizes de referência, não para o hoje, mas para o futuro. Ou seja, é preciso sempre pensar mais à frente. E aí a gente precisa se prevenir. Parte da ideia de que tecnologia é um conhecimento criado, desenvolvido e aplicado para resolver limitações físicas e intelectivas do homem. É bom que se diga que a tecnologia está a serviço, ela não comanda as ações humanas. Ou seja, não podemos aqui assumir uma perspectiva determinista. A partir do momento que surge uma nova tecnologia, ela vai então dirigir as nossas formas, formas de viver, o nosso modus operandi. Não, a gente pode decidir, como já dizia Pierre Levy em 2010, num evento como esse aqui, a gente dá o tom ao uso da tecnologia e não o contrário. Mas, ainda dentro dessa perspectiva teórica, o professor precisa levar em conta de que o seu objeto de ensino ele precisa ser contextualizado e interdisciplinarizado. É muito fácil o professor se fechar em sua própria disciplina e apenas tratar os seus alunos a partir dessa perspectiva. Difícil é trabalhar numa perspectiva interdisciplinar. Mas essa é a forma natural da vida. Você não é só pai, você não é só filho, você não é só professor, você não é só aluno, você não é só ouvinte de uma palestra. Mais cedo, você foi apresentador, você foi alguém que precisava se alimentar. Ou seja, nós temos vários papéis sociais e esses papéis exigem um comportamento linguístico, um comportamento interpretativo diferente. Ora, a vida é assim, integrada, interdisciplinar, porque a escola insiste em compartimentalizar as disciplinas. Para que as matrizes de referências funcionem, é necessário que o professor leve em conta a necessidade da contextualização, do diálogo com outras disciplinas, da necessidade da interdisciplinaridade. Existe uma reflexão muito interessante que busca fazer essa integração, que é o gerenciamento da escola por meio de projetos. Mas não vou falar sobre isso. Ou seja, ainda em relação a essa perspectiva da chegada das novas tecnologias na escola, algumas pesquisas têm apontado que essa chegada, num primeiro momento muito resistida por alguns docentes, ela tem chegado agora a agradar.
a ser vista como uma aliada no processo pedagógico. Então, uma pesquisa realizada por um pool de instituições, entre elas a OI, o braço direito, o Instituto Montenegro, o braço direito relacionado à educação do IBOP e a Prefeitura do Estado do Rio, eles fizeram uma pesquisa divulgada em 2011, cujas conclusões rapidamente eu coloquei aqui. Então, o uso da tecnologia é percebido como importante para o processo educacional, tanto pelos diretores, quanto pelos professores e pelos alunos. Então, os alunos dizem que as tecnologias mantêm-nos conectados ao seu mundo. As tecnologias aumentam o seu conhecimento e a sua autoestima. Para os professores, a tecnologia é a porta de acesso para o mundo globalizado e para o conhecimento, e não apenas o modismo. Mas os educadores precisam adaptar seus métodos. Eles mesmos reconhecem que os seus métodos são obsoletos. E dizem ainda que na sala de aula é apenas mais uma ferramenta de ensino. Isso é importante. A tecnologia não salva. Não é Jesus Cristo. Ela é apenas um apoio para um processo pedagógico maduro e bem planejado que o professor deve fazer. Muitas vezes, a crítica que se faz nós que trabalhamos com tecnologia na educação é a interpretação equivocada de que nós estamos dizendo que a tecnologia salva a educação. Não estamos dizendo isso, nunca dissemos isso, e quem pensar assim está também equivocado. A tecnologia é suporte. A tecnologia é aliada. A tecnologia pode conspirar a favor do processo educacional, mas ela não é o processo educacional em si, as partes. E os diretores dizem que a tecnologia é a porta de acesso ao mundo globalizado, assim como os professores, e necessitam que educadores se adaptem seus métodos, já que acreditam que os alunos se interessam mais em aprender quando elas são utilizadas na escola. Eu conheço diretores que recebem o laboratório de informática na escola, trancam a porta do laboratório e não deixam ninguém entrar. Porque se entrar, pode quebrar. Ou seja, é um mau jogo, é um museu. Essa pesquisa quebra essa ideia desse diretor conservador. São diretores reconhecendo que elas estimulam os alunos se integram mais. Essa é uma mudança importante. Porque é ele que tem a chave do laboratório. E se ele bate o pé e não abre, ninguém tem acesso. Obviamente, hoje os alunos não precisam mais do laboratório de informática da escola para poder fazer alguma coisa relacionada à tecnologia. Hoje, eles burlam tudo isso e se conectam. Uma outra pesquisa, publicada pelo Comitê Gestor de Informática Brasileiro, também divulgada em 2011, ela diz que alguns docentes brasileiros já descobriram o potencial pedagógico das TICs. Ou seja, nessa afirmação, nós aqui, organizando esse evento, nós que trabalhamos no NET, nos sentimos conectados, porque estamos batendo nessa tecla desde 2005. 7 anos. 6. Uma pesquisa de 2011 sai com essa informação. Significa que nós podemos planejar o próximo congresso, o próximo simpósio, para 2011, porque a necessidade tem sido grande. As pessoas começam a se interessar e fortalecem o nosso cordão que busca integrar a tecnologia à educação. Então, segundo essa pesquisa do CGI, os desafios para a integração das TICs na educação, há uma série de números, mas nessa tela, diz que 100% das escolas possui pelo menos um computador e 93% possui internet. Tudo bem, você pode perguntar, você pode afirmar que a internet ali é a lenha, né? Tudo bem, mas a gente está caminhando para frente. Não estamos na inércia, do ponto de vista da infraestrutura. E para que todo esse aparato tecnológico seja efetivamente utilizado como apoio pedagógico, é necessário, no mínimo, que eles estejam na escola.
E eles estão chegando. Bom, agora entra a minha sugestão para as matrizes de referência. As matrizes de referência são muito bem organizadas, do meu ponto de vista. Elas estão muito bem feitas, mas elas precisam de ajustes, renovação, complementação. Então, dentro desse tópico 2, que dá conta das implicações do suporte do gênero ou enunciador na compreensão do texto, há 4 descritores. Na verdade, esses 2 iniciais, D5, na verdade, são 3 descritores. D5 serve tanto para quarto e quinto ano do ensino fundamental, quanto para o 8º e 9º ano do ensino fundamental. E o D9, chamado D9, serve para quarta série, 4º ano e 5º ano do ensino fundamental, e o D12 para o 8º e 9º ano do ensino fundamental. O que dizem esses escritores? É necessário que se faça uma avaliação sobre a capacidade de interpretar o texto com auxílio de material gráfico diverso, que o aluno possa reconhecer a pluralidade dos gêneros ali e também perceber, por exemplo, fazer a distinção entre uma propaganda e um quadrinho, uma foto, etc., isso do ponto de vista visual. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Para que serve um texto narrativo, para que serve um texto dissertativo, nesse caso, para que serve uma bula de remédio. Então, se uma bula de remédio aparece na prova, o aluno tem que saber identificar que aquilo é uma bula de remédio, que aquilo não é um artigo de opinião. Então, esse escritor dá conta disso. Sobre essa mesma perspectiva, ainda dentro dessa mesma competência de avaliação, eu sugiro um descritor que eu vou chamar de D22, a numeração é só uma continuidade, não faz diferença. Que ele tratará do seguinte: distinguir as diferentes semioses que compõem as SIC, identificando suas especificidades operacionais, bem como reconhecendo a função de cada uma das semioses. Qual é a função da semiose verbal, da palavra? Qual a função da imagem ou do vídeo? Qual é a função de um efeito sonoro? Qual é a função do som dentro daquele texto a ser, nesse caso já não é mais um texto só, é um hipertexto, né? Para a construção total do sentido. Durante muito tempo, a imagem e o som muito menos, mas a imagem acoplada a um texto era apenas para efeito ilustrativo ornamental. Hoje, com a tecnologia hipertextual, a imagem, ela co-constrói o sentido. Ela não é apenas um elemento ornamental, uma decoração. Ela constrói o sentido final. E quando essa imagem entra em movimento, o processo de percepção e a apreensão da informação, ele ganha um aliado. Esse movimento gera muito mais estímulo do que simplesmente um texto estático. Na verdade, quando você abre um portal e aparece um banner em movimento, você tende a ter mais atenção. E quando eliminá-lo depende a sua leitura, você caça. É quando você, por exemplo, vai pegar um filme em sites gratuitos, antes disso eles colocam uma série de banners de propaganda. E você tem que eliminar as propagandas, e muitas vezes é uma dor de cabeça para tirar, né? Porque o movimento atrai a atenção, não tem quem não veja. Não tem quem não veja. Sério? Nossa, que legal. Eu tinha mais 2 escritores, mas esse aí é suficiente, porque mais do que ninguém eu tenho que respeitar a ordem das coisas. Mas isso não. Então vou apresentar só mais um descritor. Então, esse descritor busca que a prova de avaliação, não sendo mais bidimensional, mas tridimensional, faça com que o aluno reconheça as funções de cada uma das semioses. Porque o mundo funciona assim, o mundo não funciona mais bidimensionalmente.
O mundo é hipertextual. E, na verdade, a implementação desse descritor, ele tem que ser descrita, ou seja, tem que ser explicado. Então, o que é que se deseja avaliar nesse descritor? Esse descritor busca avaliar a capacidade para identificar e lidar com as diversas semióticas, percebendo suas especificidades de operação e relevância semântica na apreensão geral do sentido. Ele também busca avaliar se o aluno sabe usufruir das vantagens cognitivas de ler, ver e ouvir uma mesma informação veiculada em sistemas de hipermídia em TIC. E ele sabe, mas a escola ignora isso, e pelo menos da forma como as avaliações são bidimensionais, não dá para analisar essa competência. O que o professor deve fazer para trabalhar essa competência? Deve fazer os alunos explorar sites, blogs de notícias e redes sociais incrementados pela multimodalidade constitutiva dos sistemas de hipermídia e TIC. Então, não é só lançar ou guardar os alunos no laboratório de informática, é um trabalho bem projetado, bem planejado, de fazer os alunos explorarem essas diversas semióticas. E o segundo descritor, dos três que eu proponho, está dentro do tópico 3, que trata da relação entre textos. Então, eu proponho nesse D23 que haja um reconhecimento dos links em formato de palavras, fotografias, infográficos e vídeos como recurso cuja função seja ampliar informações, entrecruzar ideias e aprofundar perspectivas sobre um determinado conceito, fato ou evento focalizado em hipertexto. Então, que habilidade esse escritor tenta avaliar? A capacidade de consultar, navegar, clicar sobre os links que estão ali disponíveis naquele site que navega, sem perder o foco do tema apresentado pelo professor no conteúdo da aula. A dispersão, segundo a psicologia cognitiva, acontece quando se tem a idade do sujeito aprendente mais 5 minutos. Então, a sua focalização é a sua idade mais 5 minutos. Então, pressuponho que vocês têm, em média, 35 minutos, que eu já levei 30 anos, mais 5 minutos da tolerância de vocês que eu vou acabar. Olha, a dispersão é um obstáculo para o processamento da leitura em qualquer suporte. Na verdade, a gente está lendo um livro maravilhoso, mas de vez em quando a gente lembra daquelas contas que a gente tem que pagar. E aí tem que fazer um esforço de voltar para pegar o fio da meada e continuar a tirar, extrair o prazer da leitura. E sobretudo com aqueles textos acadêmicos. Você que já faz aí, fez o seu mestrado, vai fazer o seu doutorado, ou já está fazendo o seu doutorado, você xinga o professor até a última geração. Porque ele exige um grau de concentração muito grande. Agora, você que está na pós-graduação, xinga o professor, imagina um adolescente. Ora, a dispersão é natural. Agora, cabe ao professor planejar a sua aula, não é programa de aula, é plano de aula. Cada aula tem que ser planejada com tecnologia para fazer com que um passo após o outro seja dado de modo harmônico, interessante e não dispersivo. Ou seja, sugestões oferecidas para desenvolver melhor essa habilidade. O docente deve explorar links, sites, blogs, notícias e redes sociais, solicitando aos estudantes informações específicas que mantenham relação com o conteúdo da aula. Ou seja, a prova de avaliação, seja a prova que você aplica com os seus alunos, seja a prova do INEP, considerando o hipertexto como o espaço de avaliação dele, não mais a bidimensionalidade do papel, deve levar em conta a capacidade do aluno em clicar no link, entender o que o link está querendo dizer, geralmente o link amplia uma informação, e aí concentrar a sua navegação de modo a
levar a piano o seu projeto de ensino. Então a escola deve desenvolver